Olá, tudo bem? Aqui é o professor Celso, quero te passar mais uma dica aí bem legal, tá bom? Olha só. Estamos fazendo manutenção na fonte chaveada. Aí o que acontece? A fonte está inoperante. Totalmente inoperante. Você vai medir na saída, tem 0 volts. Então a fonte está inoperante. Mas eu te faço a pergunta. A fonte está inoperante porque tem um curto no secundário ou porque ela está sem partida? Então, o que acontece? Então, se eu tiver um curto no secundário, é óbvio que eu tenho 0. Se a fonte estiver sem partida, é óbvio que eu tenho 0. Porque muitas das vezes nós não conseguimos definir se é curto no secundário ou se é falta de partida da fonte, né? Por que nós não conseguimos? Ou melhor, como é que eu devo fazer para mim ter certeza, né, desse problema? Esse é um tipo de problema que faz o seguinte: acabou nós fazendo uma manutenção da forma errada, ou seja, eu penso que é curto no secundário, fico perdendo um tempão no secundário, depois eu descubro que era falta de partida. Ou, às vezes eu fico trabalhando lá na parte do CI, do circuito integrado, achando que está sem partida, troca o CI, troca isso, troca aquilo, e vai vir um problema no secundário. Aí você fica naquela, então você precisa definir se é curto no secundário ou se é falta de partida. Porque aí sim, nós vamos ter definição e nós vamos trabalhar no lugar certo e na hora certa. Mas como que eu devo fazer então para me ter certeza? Né? Para me deixar de ter essa dúvida. Então, por que muitas das vezes nós não conseguimos? Vou explicar para você por quê. Às vezes nós não vamos conseguir definir se o problema é curto no secundário ou se é um problema no primário, porque nós não temos aplicação do osciloscópio. Porque esse problema é facilmente detectado com o osciloscópio. Ou seja, se eu colocar o scope aqui para medir a tensão de dreno, né? Para medir a tensão de dreno aqui desse sinal e ligar, automaticamente eu vou saber pela forma de onda que eu vou ter aqui, eu já sei se é partida ou se é curto no secundário. Por quê? Se eu tiver um curto no secundário, eu vou ter pulso aqui no dreno. Agora, se eu não tiver nada aqui no dreno, tiver só uma DC, né? Ou se eu medir o gate não tiver nada, DC no dreno e gate sem nada, representa que a tua fonte está sem partida. Né? Então, o que acontece? Se eu tenho um curto no secundário, então aqui no dreno eu vou ter pulso. Agora, se eu estou com falta de partida, aqui no dreno nós vamos ter uma DC. Simplesmente a DC aqui do nosso capacitor de entrada, aqui do nosso DC link. Então, se eu medir aqui no dreno e encontrar a DC, é porque eu estou sem partida. Agora, se eu medir aqui e tiver vários pulsos rápidos aqui, é porque eu tenho curto no secundário. Então, por que às vezes nós temos dúvida, ficamos na dúvida? É porque nós não sabemos aplicar o osciloscópio. Esse é o problema que te leva, às vezes, ficar muito tempo trabalhando no primário e depois o problema no secundário. Ficar muito tempo trabalhando no secundário e depois ver que o defeito era no primário. Por quê? Faltou nós diagnosticarmos o problema. Então, qual é a regra? Se tiver qualquer pulso aqui no dreno, é porque a fonte tem partida. Então, você corre para o secundário. Se não tiver nada aqui no dreno, tiver só a DC no dreno e não tiver pulso, então você já sabe que o teu problema é no primário. Então, é muito fácil nós detectarmos o problema no primário, se é partida ou se é curto no secundário, porque em ambos os casos nós vamos ter 0 volts aqui na nossa saída, ok? Então, olha só essa fonte aqui, né? Eu tenho pulso de dreno, como você está vendo aí, ó. Eu tenho os pulsos, ó. Entra, sai, ó. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Por que que entra, sai rapidamente? É porque eu estou sem carga. Então, quando a fonte está sem carga, fica esse pulso muito estreitinho aqui na saída, ó. Então, vou te dar uma dica. Quando a sua fonte está sem carga, ela pode dar esses pulsos estreitinhos. E quando tem um curto no secundário, ela também dá esses pulsos bem estreitinhos. É muito parecido os pulsos. Então, olha só que a dica é legal. Se você mede no dreno e encontra pulsos muito rápidos, então, e a tensão de saída é 0, igual esses pulsos aqui que você está vendo, ó, é muito estreito, pulsos muito rápido, e a tensão de saída 0, então eu digo, cuidado que pode ser curto. Agora, se você mede, né? Mede esses pulsos aqui, e não tivesse nada, tivesse só a DC aqui do capacitor aqui, aí nesse caso, se tivesse só o pulso, só a tensão DC, aqui no dreno do MOSFET da nossa fonte, aí no caso eu diria o seguinte, está faltando PWM, então meu problema é partida. Então veja só que legal, com uma única medição eu sei dizer, né? Então vamos lá, vamos repetir.
Se eu tenho pulso e a saída é zero, o problema é no secundário, não é no primário, porque o primário está oscilando lá. Ó. O CI está liberando e protegendo. Ele libera, protege, libera, protege, libera, protege. Então, o primário está fazendo a parte dele. Então, é muito provável um curto no secundário. Agora, se eu tensão de saída é zero e encontro uma linha DC aqui no dreno, então, meu problema é falta de partida, porque daí a fonte não estaria oscilando. Então, essa é uma dica bem legal de por que as pessoas têm dificuldade em detectar se o defeito é curto no secundário ou se a fonte é falta de partida. Então as pessoas não conseguem definir isso, fica trabalhando errado porque falta a aplicação correta do osciloscópio, tá? Então te dei essa dica aí. Essa dica é bem importante para você descobrir, né? E parar de ter esse problema, né? Então eu quero que de hoje em diante, né? E esse problema de você não conseguir detectar curto no secundário ou fonte com partida seja resolvido com a aplicação do osciloscópio, que é o motivo que leva muitas pessoas a não conseguirem ter essa definição e trabalhar nos circuitos errados. Então você vê a importância do osciloscópio aí nessa hora, né? Que é definir, é primário sem partida ou é secundário em curto. Então, espero que essa dica tenha te ajudado. Muito obrigado e até a próxima.